irmão, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, vai depender da hora que você tá aí ouvindo, né, esse vídeo, né? Meus irmãos, eu queria compartilhar aqui uma palavra com vocês que se encontra lá no livro de Levítico, capítulo 6, a partir do 8. Meus irmãos, antes de ler essa passagem, né, a gente vai ver que no Velho Testamento, né, Deus dá uma ordem para Moisés. Então a ordem de Deus para Moisés era que se fazesse ali, né, um sacerdote, então, ser sacerdote, levitas, né, naquele tempo, né, para que a oferta que ia ser queimada tinha que ser completamente queimada e aquela oferta tinha que ficar ali, né, acesa, no fogo acesa ali, né, durante a noite, né. Só que para isso Deus deu ordem como fazer ali aquela oferta, né. Então não era de qualquer jeito, tinha que tiver ali uma base, né, tinha que saber como que era para poder fazer tudo certo, né. Então ali foi um princípio que Deus deu. Só que hoje, meu irmão, nós hoje não precisamos mais fazer mais nada, mais sacrifício nenhum, né? Sobre oferta queimada, sobre matar qualquer animal para poder pegar ali, para que nossos pecados venham a ser cobertos, né? Porque naquele tempo a gente sabia, né, que aquela oferta ali que fazia sacrifício a um animal não era para poder perdoar, era para cobrir os pecados, né? E quando Jesus veio, então ele ali, né, na cruz, ele morreu para que nós pudéssemos ter vida e também para que nossos pecados sejam perdoados. Então é muito bom, né, nós hoje vivemos pela graça, né, mas também nós temos que buscar em Deus sabedoria, pedir discernimento, né, e o Espírito Santo para poder nos conduzir, para que nós possamos saber o que vem dele e o que não provém de Deus, né? Porque hoje, meu irmão, está num mundo muito relativizado, né? Que a gente vemos aí, né? Então, hoje, a pessoa vai falar a Deus, né? Usa muito você, né? Então, é uma letra, né? Que vem aí mudando, né? Infelizmente, o respeito hoje, a reverência pela palavra do Senhor, muitas das vezes está sendo banalizada, né? Em tudo falando, né? Então, eu mesmo, né? Cada qual faz da sua forma, mas eu não acho certo a pessoa for pregar ou for cantar uma palavra, né, que seja para Deus e nós falar você. Você eu posso falar com uma pessoa, certo? Eu posso falar com uma pessoa, você, tu, tudo isso, né? Agora nós usar a palavra do Senhor, para nós for falar você, eu mesmo, eu não acho certo, né? Cada qual faz da forma que quer, não estou aqui para poder julgar ninguém, mas vamos ver um princípio aqui, né? No livro de Levítico, capítulo 6, a partir do verso 8. A gente vai estar lendo até o 13 e você vai refletir comigo, certo? Que diz assim, ó: a oferta completamente queimada. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito da oferta que são completamente queimada. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda. Durante esse tempo, o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calças de linho e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e lançará as cinzas para um lugar puro fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima e a oferta que vai ser completamente queimada, e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre acesa. Glórias a Deus, aleluia, né? Meus irmãos, mais esse dia, né? Estamos aqui na presença do Senhor, né? Ele permitiu a gente respirar, né? E tá aqui, né? Então agradecemos a Deus. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez, colocamos na tua presença, Pai. Que o Senhor venha conduzir, Pai, esse vídeo que possa chegar, Pai, em pessoas, Pai, que vai ouvir a tua palavra e colocar em prática, Senhor Deus. Assim como eu estou aqui, Pai, na tua presença, Pai. Abre a minha mente para poder ter entendimento, Senhor Deus. E aqueles que ouvem essa palavra, que possam ter também a mente aberta, Pai, para ouvir e obedecer a tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, a cada pessoa, Pai, que receber
essa oração, Pai, que receber, Senhor Deus, essa palavra, Pai, que possa colocar em prática. E tudo seja para a honra e glória do Teu nome, meu Deus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós estamos, como eu disse, né, a gente vê aqui, né? O Senhor Deus deu ali uma ordem para Moisés, né? Que escolhesse ali Arão e os seus filhos, né? Arão, para ser sumo sacerdote, era aquele que ia colocar a mão ali, né? No sacrifício, que ia matar o animal, né? E também colocou ali os 2 filhos dele, né? Para poder ser ali levitas, né? Na casa do Senhor. E só eles, meus irmãos, poderiam fazer esse sacrifício. Então, se uma pessoa cometesse o ato, né? Ali de pecado, então essa pessoa tinha que procurar, né, aí no Velho Testamento, né, tinha que procurar ali um animal puro, um animal limpo, sem mancha nenhuma, né, para poder oferecer aquele animal ali em sacrifício, né, para poder cobrir os pecados daquela pessoa, né. Então aquele animal ali ia ser morto. Quem fazia isso era Arão, que era o sumo sacerdote do Império de ano em ano. Só Arão poderia fazer esse sacrifício, representando aquela pessoa e apresentando os pecados daquela pessoa. E aquele pecado ali, meu irmão, ele era coberto. Então, quando ele era coberto, né? Então, ia chegar um dia que ele vai ser descoberto, né? Tudo que é coberto vai ser descoberto. Então, o pecado daquela pessoa era coberto, mas Deus ordenou que fosse dessa forma, né? E ali a gente vê, né, que até mesmo ele teve um cuidado ali, né, nas vestes, né, quando Arão ia para poder fazer aquele sacrifício, né. Meus irmãos, eu fico imaginando que talvez quando Arão ia subir naquele altar ali, eu creio que era um lugar mais alto, onde é que ele ficava, que outras pessoas também estavam vendo, né, mesmo de longe, né, estava vendo. E ali Deus teve aquele cuidado ali, como pediu para ele vestir ali, né, uma roupa, mas que colocasse ali um linho fino também por baixo, né, meu irmão? Então Deus preocupado ali também com as partes íntimas, né, para poder não ser mostrado, né? É hoje uma coisa que, infelizmente, no nosso mundo de hoje, né, não está tendo mais essa reverência, né? Virou aí o banalismo, né? Tudo essa situação, né? Então nós também temos que ver aí, ó, cuidado com as vestes que nós está vestindo, né? Para que nós não venha também escandalizar o nome do Senhor, né? Como a gente vê aí até mesmo no nosso mundo, né? Pessoas que têm aí conhecimento da palavra, né? Às vezes vai ali da palavra para poder estar ganhando algo, ou para poder estar escandalizando ali o nome do Senhor. Mas a palavra diz que tudo aquilo que nós plantar aqui, meu Deus, nós colherás. Então aí o Senhor teve aqui, né? Esse discernimento, como ele sabe de todas as coisas, né? Para poder não estar ali, né? Fazendo ato que as pessoas podem estar vendo ali, pode estar ali julgando, né? Porque hoje muitas pessoas julgam pela aparência, né? Não por conhecido. Porque às vezes você só vê uma pessoa, mas só pela aparência nós já julgamos, porque nós somos falhos, né? E a palavra de Deus não é dessa forma, né? A palavra do Senhor diz que nós não devemos julgar, porque da mesma forma que nós julgamos, nós vai ser julgado, né? Da mesma medida que nós medir, nós vai ser medidos. Então nós temos que buscar no Senhor orientação para que nós possamos fazer as coisas da forma certa. Claro que nós também tem que ter, né, meus irmãos, fome de justiça, porque Deus é justo, né? Então nós temos que ter fome de justiça, de buscar em Deus a justiça, né? Então isso aí é orientado pela palavra do Senhor, que nós vai estar aí buscando e tendo esse conhecimento. E também através do Espírito Santo, né, que habita em nós, né? Então a gente vê aí, ó, a oferta, meu irmão, diz aqui, ó, que a oferta tinha que ficar queimando a noite inteira. Então aí, ó, o sacerdote, ele chegava todo dia pela manhã, ele tirava todas as cinzas e colocava num lugar puro ali, um lugar que não tinha ali nada para ser contaminado, né? Porque aquela cinza ali tinha que ser jogada num lugar fora, como aqui a gente viu, tinha que tirar para fora do acampamento, né? Então aquela cinza ali tinha que ser tirada e jogar para fora do acampamento para poder ali não atingir a casa, não atingir ali o templo. E também, meus irmãos, porque a cinza, se não tirar a cinza não pega fogo. Cinza faz apagar o fogo. Então a cinza ali tem que ser tirada, né? E todo dia tinha que colocar a lenha, porque uma vez que colocou fogo, meus irmãos, quem coloca o fogo é Deus, é o Senhor quem coloca fogo, não é o homem. O fogo de Deus, meu irmão, é para poder purificar, é para poder tirar a sujeira, assim como tirava a sujeira daquela cinza, né, ali. Então, em nós também, trazendo para o dia de hoje, né? Então, a palavra fala que nós somos altar vivo, sacrifício vivo do Senhor. E toda aquela sujeira que é a cinza representada ali, né, do Velho Testamento, hoje em nós, nós pela graça, pois Jesus já veio, né? O Cordeiro que morreu numa cruz para que nós pudéssemos ali ter a salvação, né? E ele perdoou nossos pecados. Então nossos pecados não é mais coberto. Agora nossos pecados são perdoados porque o Senhor nos perdoou para
para que nós pudéssemos ali ter vida e vida nele, né? Então nós estamos aí, né, meu irmão, vivendo porque Jesus veio nessa vida, ele veio nessa terra, ele caminhou aqui nessa terra pecaminosa e ele mostrou a nós o caminho, a verdade, né? E ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Então ele deu para nós identidade de filhos. E é assim que nós temos que ver, identidade, meu irmão, de filhos, porque nós não tinha nenhuma identidade. Nós era destituído da glória de Deus. Mas hoje nós temos uma identidade porque o Senhor nos deu e mostrou nós o caminho. Então o sacerdote ali, meus irmãos, ele pegava, colocava todo dia cedo a lenha, e ali a lenha queimava o dia. Quando era tarde, então vinha o sacrifício para poder fazer, e aquele sacrifício ficava queimando ali até não ter mais nada. Então tinha que queimar tudo, não tinha que fazer nada, porque ali os pecados também estavam sendo queimados, ali aquela atitude, aquela mostração ali que o sacerdote ali, o sumo sacerdote levava, né, para poder apresentar o pecado daquelas pessoas que levava ali um animal para ser morto no lugar do pecado daquela pessoa que cometeu, certo? Então a gente vê aí o cuidado de Deus, né? Porque nesse tempo, irmão, Deus, o Espírito Santo vinha na terra e voltava. Então por isso tinha que tiver uma pessoa para estar conduzindo ali, uma pessoa para poder levar o restante da humanidade diante do Senhor. Hoje nós não precisa mais, né, meu irmão? Que nós vemos ali, quando Jesus foi morto ali na cruz do Calvário, a palavra fala que o véu que estava de frente a nós, né, que atrapalhava, que impedia de nós chegar a Deus, então foi rasgado de alto a baixo. E aí nós temos acesso livre, né? Então, meu irmão, nós tem que permitir o Senhor, né, na nossa vida, nós tem que dar o caminho para que ele possa limpar nós, para que a cinza seja retirada. Então, quando a cinza ser retirada, meu irmão, nós tem que tirar o quê? O nosso rancor, a nossa maldade, tudo aquilo que é pecado, né? A nossa angústia. Então, tudo aquilo que nós faz ali, o nosso egoísmo, a nossa inveja, a nossa maldade e muito mais, né? Então, tem muitas coisas que nós precisamos tirar da presença do Senhor. Isso aí representa a cinza, meu irmão, aquilo que representa em nós o pecado. Então, aquele tempo representava a cinza. E hoje nós temos que tirar essa cinza. O fogo de Deus, ele não pega em cinzas. O fogo de Deus pega em lenha. Então, profetizo que até mesmo aí você que está frio, que está aí, não está buscando a palavra, ou está frio da palavra, está querendo desviar, ou mesmo não conhece a Cristo, ou está aí buscando, né, perfeição no homem, não busca a perfeição em homem, pega em Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E hoje eu profetizo que até você mesmo que está frio, o fogo do Senhor vai pegar em você. Porque Deus é bom, Ele é um fogo, meu irmão, Ele é o fogo que vem para poder consumir, mas para poder consumir os nossos pecados, para poder consumir a nossa maldade, a nossa inveja, tudo aquilo que é de ruim, porque o fogo de Deus, quando Ele permite, nós permite o fogo de Deus pegar em nós. Então tudo aquilo que é ruim é queimado e é tirado para fora, porque o Senhor vem para nos purificar. E o fogo dele, meus irmãos, vem para nos purificar. O fogo de Deus, o Altíssimo, não é para poder matar, é para nos purificar. Então por isso que nós temos que buscar em Deus para que nós possa ter aí a purificação e chegar à estatura de um varão perfeito, para que quando o Senhor voltar nós esteja pronto para poder receber ele de braços abertos. Então, meu irmão, aqui a palavra fala que o fogo nunca se apagará. Então nós não pode deixar, meu irmão, que o fogo do Senhor se apague em nós. Vamos tirar aí as cinzas, vamos tirar tudo aquilo que impede do fogo do Senhor arder em nós. Então nós vemos, meu irmão, que nós temos que andar aí pela presença, nós temos que crescer no conhecimento da palavra do Senhor, buscar Ele em oração. Então assim que nós vai fazer o fogo do Senhor pegar em nós. Então quando o fogo do Senhor pega em nós, é quando nós vai para o joelho, nós vai orar, nós vai jejuar, nós vai buscar entendimento no Senhor. Porque até mesmo, irmão, na hora de orar, nós não sabemos orar, porque o Senhor diz, a palavra do Senhor fala que nós não sabemos orar, e quem nos ajuda é o Espírito Santo. Então eu não sou perfeito, você não é perfeito, nós não somos perfeitos, mas nós buscamos em Deus a perfeição, para que quando nós estiver buscando em Deus e Ele voltar, nós não seja pego de surpresa, porque a palavra do Senhor diz, meu irmão, que ninguém não sabe nem o dia e nem a hora.
Naquele tempo, onde falou nem o dia nem a hora, Jesus ainda estava aqui nessa terra. Então, por isso a palavra do Senhor fala assim: nem o filho saberá nem o dia e nem a hora. Meus irmãos, mas ele já subiu para o céu e ele está ao lado do Pai. Hoje ele sabe o dia e sabe a hora. Agora nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor há de voltar. Mas nós sabemos que um dia ele voltará para buscar a sua noiva. Ele buscará a sua igreja. Então nós temos que ficar atentos, vigilantes, para que quando o Senhor voltar, o nosso fogo esteja aceso, nós estejamos esperando, porque nós não vai ser pego de surpresa, porque na hora nós vamos saber que ele está voltando. E aqueles que não estão preparados para poder buscar o Senhor, aqueles que não estão buscando o Senhor e não estão preparados, meu irmão, eles vão ficar para trás, porque eles não estão preparados, eles vão ficar para trás. Então aí vai vir uma grande tribulação, vai vir muitas coisas ruins. Então o Senhor vai vir para buscar a sua noiva. Aqueles que já morreram, meu irmão, a palavra do Senhor diz que ressuscitarão primeiro, e logo em seguida aqueles que estiverem vivos esperando o Senhor voltar, entrarão e será um corpo de glória. Então vai ser glorificado para a honra e glória do Senhor. E nós podemos ter aí, meu irmão, mais ou menos uma noção como que vai ser essa vinda do Senhor, essa glorificação. Meus irmãos, a palavra fala que enquanto Eliseu mais Elias estavam andando, que Elias pediu Deus para poder parar de ministrar aqui na terra. Ele era profeta. Deus ouviu a palavra de Elias, mas primeiramente ele deu uma ordem para Elias, para poder fazer um sucessor no lugar dele, e ele escolheu Eliseu. E a palavra fala que enquanto os dois estavam andando, que do céu, aleluia, que do céu apareceu um carrossel de fogo e desceu. E esse carrossel de fogo, meu irmão, serviu ali para poder separar Elias e Eliseu. E outra coisa, meu irmão, Elias, mesmo buscando o Senhor, mesmo profetizando, como nós sabemos que ele pediu em Deus, ele tinha autoridade, Deus tinha dado para ele, através de Elias, fogo desceu do céu, muitas coisas lhe aconteceu. Então nós vemos que Elias era uma pessoa que buscava em Deus e temia o Deus vivo, o Deus poderoso. Mas chegou um dia, meu irmão, que ele se cansou, mas ele cumpriu a promessa dele aqui na terra. Então, mesmo se nós se cansar, nós temos que buscar em Deus, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E ele diz que aumenta as nossas forças, assim como a águia. E Elias andando ali naquele lugar, a palavra fala que o carrossel de fogo desceu e separou Elias de Eliseu. Elias, meu irmão, foi para ser purificado. Então, o fogo do Senhor é para purificar. Então, ali Elias foi purificado para poder subir aos céus, porque Elias não poderia subir do jeito que estava. Então eu creio, meu irmão, que quando o Senhor voltar, ele descerá com fogo. Só que a palavra do Senhor disse que ele não pisará mais os pés nessa terra pecaminosa, que ele vai vir com os seus anjos em grande glória nas nuvens. Então quem vai nos arrebatar, meu irmão, eu creio que quem vai nos arrebatar e levar até Cristo é o que já está aqui conosco, os consoladores que ele mandou, que é o Espírito Santo. Então fica atento, meu irmão, vigile, para que quando o Senhor voltar, nós não seja pego de surpresa. Então nós temos que arrepender dos nossos pecados, daquilo que nós está fazendo que não agrada a Deus, de todas as cinzas, né, que impede de nós se aproximar do Senhor, todas as cinzas que vêm para poder apagar o nosso fogo, porque todo dia, meu irmão, nós temos que se arrepender e buscar em Cristo Jesus a salvação, que Ele possa nos conduzir para que nós venhamos estar atentos, para que nós estivermos vigilantes, para não ser como aquelas 5 jovens prudentes, né? Que a palavra fala ali, né? Que tinha 10, tinha 5 prudentes e 5 imprudentes, né? Então 5 foi deixada para trás, né? E nós não deixa que a cinza venha apagar o fogo de Cristo em nós, mas que todo dia nós venha tirar a cinza, tirar para fora, para que o Senhor possa entrar em nós e que o fogo dele possa permanecer aceso nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, te conduz e te guie. Reflite essa palavra, está lá no livro de Levítico, a partir do verso 8 até o 13. Deus te abençoe, que Deus proteja, conduz e te guie. E que você possa ser uma bênção, que a face do Senhor possa resplandecer na sua face, assim como resplandeceu na face de Moisés.
E assim como ele tocou no lábio de Isaías, no fogo do altar, da brasa, que possa tocar também em seus lábios. Que Deus te abençoe, te conduza e guia, para que você seja uma ferramenta, um instrumento do Senhor nessa terra, para levar o evangelho dele. E que tudo seja para a honra e glória do Senhor mesmo. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe.